Começa agora o JudeCast, o videocast do Judiciário Gaúcho. Uma conversa aberta sobre justiça, sociedade e inovação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Olá pessoal, está começando o JudeCast, edição número 100, agora também em vídeo. Eu sou o jornalista Diego Brião e aqui a gente coloca na mesa temas importantes do Judiciário Gaúcho com quem realmente entende do assunto. A nossa conversa de hoje é sobre o Judiciário Solidário, que é um programa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de repasse de valores e materiais para instituições. E para falar sobre o tema, participam conosco a desembargadora Giseliane Vieira Azambuja, que é coordenadora do projeto Judiciário Solidário aqui do TJRS. Seja bem-vinda, desembargadora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Também está conosco Ivandre Medeiros, assessor especial da presidência. Seja bem-vindo, Ivandre. Obrigado pela oportunidade. É uma honra estar com a desembargadora Gisele aqui nesse momento, compartilhando essa mesa, assim como a colega Cíntia, lá do Hospital Vila Nova, e o comissário Emerson, né, do município de Sobradinho, né, onde uma das ações do Judiciário Solidário já está chegando, né, uma alegria muito grande. Com certeza. Bom, Cíntia Cambraia, que é coordenadora geral do Centro de Oncologia do Hospital Vila Nova de Porto Alegre. Também seja bem-vinda. Obrigada, Diego. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Obrigado. E o Emerson Job Lisboa, comissário na delegacia de Sobradinho, que fica na região Centro-Serra do Rio Grande do Sul, que participa virtualmente, diretamente desta cidade. Seja bem-vindo virtualmente, comissário. Olá, boa tarde a todos. É uma satisfação estar com vocês. Perfeito, muito obrigado ao comissário. E antes de iniciarmos a conversa com os nossos convidados, gostaríamos de convidar a nossa audiência para nos acompanhar nas redes sociais através do @TJRS Oficial no Instagram e no X, e também no nosso canal na plataforma YouTube no @TJRS Notícias. Bom, para começarmos efetivamente a nossa conversa, desembargadora Gisele, gostaria que a senhora nos explicasse inicialmente o que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, estabelece sobre repasses a instituições de cunho social e como isso tornou possível, na verdade, a criação e realização do programa Judiciário Solidário. Pois então, o programa Judiciário Solidário já existe antes das recomendações do CNJ. Na verdade, ele é um projeto estratégico do Tribunal de Justiça que iniciou na administração do desembargador Voltaire. Então, se criou o Judiciário Solidário naquela época e algumas atividades já se iniciaram naquela época, como a Justiça Itinerante. E também já alguns repasses financeiros, né? Porque exatamente foi na época da pandemia que nós tivemos uma maior carência no Estado e foi aí que o Poder Judiciário se sentiu, né, à vontade ou dentro da necessidade de cooperar, né, também com todo o Estado do Rio Grande do Sul com o ocorrido. Depois, realmente, o CNJ nos trouxe algumas recomendações ou determinações, porque, na verdade, o Poder Judiciário hoje não está mais afeto apenas à jurisdição, né? Nós não podemos nos afastar do cidadão e deixar de prestar esses atos solidários tão necessários, né? Sem dúvida. E, Ivandre, somente no início deste ano foram pagos 20 milhões de reais referentes ao montante de 150 milhões firmados em 2023 para repasses. Esses valores, eles foram destinados para a aquisição de equipamentos de oncologia e obras do Complexo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Como é que é definido quais instituições são beneficiadas nesses casos por esses repasses e o que será feito com o dinheiro disponibilizado? Nós podemos iniciar do começo, né? Claro. O Estado do Rio Grande do Sul vem passando por uma crise financeira já há bastante tempo, sabido por todos nós, né? Nesta dificuldade financeira, o Estado aderiu ao regime de recuperação fiscal, né, com a União, onde tem toda uma outra observância sobre orçamento, execução orçamentária, né? E neste sentido, a partir do regime de recuperação fiscal, o Tribunal de Justiça ficou limitado, assim como os demais poderes de Estado, né, desembargadora, ao limite de execução orçamentária, né? Nós não podemos executar 100% do nosso orçamento, né? Aí que surge a ideia de este recurso que não poderia ser executado pelo Poder Judiciário, ao invés simplesmente de ser devolvido aos cofres públicos, aos cofres do governo do Estado, o Poder Judiciário
procura o Poder Executivo, procura o governador de Estado e propõe que se construa políticas públicas em conjunto, onde possa atender o cidadão, onde possa atender a demanda judicial, né, antes mesmo dela chegar no próprio Poder Judiciário. Né? Então, a partir destes movimentos, né, o Tribunal de Justiça retém o recurso, né, junto ao Poder Executivo, né, e combinado com o governo do Estado, com o governador Ranolfo Vieira, foi que inaugurou desta forma. Em seguida, o desembargador, o governador Eduardo Leite deu continuidade nesse projeto, né, e orientou as áreas que nós poderíamos discutir, né? E as áreas onde o Poder Judiciário mais tem investido conjuntamente é a área da educação, a área da saúde e a área da segurança pública, né? A gente vê aqui conosco a Cíntia, que representa um pouco desta área da saúde, nós vimos o comissário, que representa um pouco da área de segurança, mas poderia ter conosco aqui também a secretária de Educação do Estado, que também recebeu parte desses recursos, né? E a definição, né, que me parece que esse é o principal ponto, é sempre política pública do Estado do Rio Grande do Sul. Na área de saúde, a política pública indicada pela secretária Arita, né, a quem nós mandamos um grande abraço, né, a pessoa que conhece muito bem o sistema de saúde de todo o Estado, conhece toda a prestação de serviço, e ela, através da sua equipe, né, indica as áreas onde esses recursos serão efetivamente aplicados, né, e onde, principalmente, pode reduzir a judicialização no Poder Judiciário gaúcho, para que a contrapartida funcione também para os dois lados, né? Então, na área de oncologia, nós já temos números fantásticos alcançados a partir deste movimento que o Poder Judiciário acompanha junto com o Poder Executivo e as entidades que prestam esse serviço. E vamos justamente detalhá-los em relação ao Hospital Vila Nova, Cíntia. Como é que esses repasses eles têm auxiliado nessa prestação de serviço? Então, Diego, na verdade, esse repasse, ele não é nem importante. Ele é fundamental quando a gente fala em centro de oncologia do Hospital Vila Nova. Por quê? Para um hospital SUS ter o serviço de oncologia, ele precisa de uma habilitação federal perante o Ministério da Saúde. Somente com essa habilitação é que o hospital pode faturar pelos procedimentos oncológicos e, portanto, né, receber a receita. No entanto, no processo de habilitação, é necessário o serviço primeiramente mostrar que tem capacidade de prestar esses atendimentos. Ou seja, primeiro ele abre sem nenhuma fonte de faturamento, para depois ser inspecionado e depois receber a devida habilitação. Ou seja, o Hospital Vila Nova abriu o Centro de Oncologia em fevereiro de 2024 e nós tivemos a nossa habilitação somente em junho. O centro funcionou durante todos esses meses sem receber nenhum custeio do Ministério da Saúde, né? Óbvio. Então, não fosse os repasses do TJ, a abertura ela seria inviabilizada, certo? Então, inclusive, antes de se abrir o centro, o Hospital Vila Nova também já se deparava com altíssimos custos para a implementação do serviço. Então, manter essa operação sem repasses do tribunal seria simplesmente impossível. Uma importante contribuição, verdadeiramente. E bom, para o nosso convidado que está participando aqui conosco de forma virtual, falando diretamente do município de Sobradinho, comissário Emerson, no ano passado, o prédio que sediava o Foro de Sobradinho foi cedido ao município para abrigar uma nova delegacia de Polícia Civil. O que aconteceu com o prédio onde funcionava a delegacia? Olha, na madrugada de 30 de abril de 2024, durante aquele período de chuvas densas que o estado foi cometido, infelizmente o prédio onde funcionava a delegacia aqui de Sobradinho também foi atingido. Passa um arroio bem próximo da delegacia e na verdade não houve uma inundação, houve uma enxurrada. A água veio na madrugada. Nós não temos serviço de plantão, né? Nós temos um serviço de sobreaviso no órgão, e acabou entrando pela parte frontal do prédio e destruiu paredes na parte de trás do prédio e deixou impossível de ser utilizado.
E ficamos sem delegacia, na verdade, porque todos os equipamentos eletrônicos foram destruídos, as viaturas que tínhamos também foram levadas e destruídas, né? Então, todos danificados sem condição de uso, e documentação, e objetos pessoais, móveis, todo tipo ficou sem possibilidade de uso. Isso na manhã de 30 de abril, depois, quando a gente tentou ingressar no prédio, deu mais uma onda de tivemos que sair às pressas lá de novo, e aí não teve mais como utilizar o prédio. Ficamos sem delegacia. A nossa delegacia tem 6 municípios da região, não é só Sobradinho, né? Só Sobradinho onde está sediado, o município maior, de Santo Serra. Nós atendemos também os municípios de Ibarama, de Lagoa Bonita do Sul, de Passa Sete, Segredo e Lagoa. Então, uma área bem grande aqui, extensa para a gente atender. E toda essa região ficou sem atendimento da Polícia Civil. Sem falar que ficamos ilhados, né, por um bom tempo também, porque praticamente não tínhamos acesso a todos os lugares, a todas as localidades, ao restante do estado, por um período. Depois surgiu essa possibilidade da gente utilizar o prédio que antes era utilizado pelo Poder Judiciário, né? O Judiciário foi para um prédio novo e, felizmente, apareceu essa possibilidade, surgiu essa situação e essa boa vontade do Poder Judiciário. O doutor Felipe Beck, o magistrado, que antes atuava aqui, né? Conversando com a delegada responsável pela nossa delegacia, a Graciela, Floresta Chagas, conseguir viabilizar esse prédio, que para nós foi de extrema importância, não só para nós, né? Para a população toda da região. Já tinha uma estrutura montada, né? Claro que algumas coisas não, né? Mas a gente foi conseguindo daqui e dali. Tinha uma boa quantidade de imóveis e a gente conseguiu iniciar o trabalho alguns dias depois do ocorrido. Perfeito. Bom, muito obrigado ao comissário trazendo esse relato impactante, acompanhado de imagens que a gente pôde também ver, dimensionando também tudo que aconteceu por lá. Lembrando aos ouvintes que nos acompanham para nos seguirem, nós fazemos esse convite sempre para nos seguir nas redes sociais do TJRS, através do nosso canal, na plataforma YouTube, no @TJRS Notícias. É importante sempre ativar o sininho para receber a notificação sempre que houver a publicação de novos episódios. Acompanhe também no @TJRS Oficial, no Instagram e também na rede social X. Nós falamos aqui sobre repasses na área da saúde, mas o Judiciário Solidário é mais abrangente, não é desembargadora. Nos conte, por favor, quais os critérios para que sejam estabelecidas essas áreas que são contempladas e por que isso é importante para o Judiciário. Nós temos também repasses que dizem respeito, e o Evandro pode me ajudar nisso, com as penas alternativas. Há muito nós fazemos isso, né? As entidades necessitadas se cadastram e nós repassamos. Então é importante também falar nessa solidariedade nacional, porque quando nós tivemos essa catástrofe que atingiu o Estado, né, o nosso presidente conseguiu contatar com o presidente do Supremo Tribunal Federal para ver da viabilidade desses repasses em todo o país. Então, os poderes judiciários de todo o país repassaram essas verbas das penas alternativas e isso ajudou muito o Estado. Um valor de 309 milhões foram repassados pelos poderes judiciários de todo o Estado das penas pecuniárias. Então, isso é um valor super importante. Bom, o nosso poder judiciário, como eu até estou aberta aqui uma fala da desembargadora Iris, quando ela fala que o judiciário é mais que a prestação jurisdicional, né? Que mesmo com a era do processo eletrônico, nós estamos visando, e a nossa principal essência é o humano. É o ser humano, né? E esses repasses que nós fazemos, essa viabilidade à saúde, é para quê? Para as pessoas, para o humano. E o Poder Judiciário está voltado muito para isso, em razão
dessa necessidade que nós entendemos hoje de que o magistrado não deve mais ficar enclausurado apenas dentro do seu gabinete com o processo e que ele tem que se aproximar do jurisdicionado. E aí, então, surgiu a Justiça Itinerante, que eu acho que é um trabalho muito bonito, é a jurisdição mais bonita que nós fazemos, porque, e eu vinha pensando isso hoje, as pessoas não têm condições financeiras, às vezes, uma passagem para chegar até o foro. E elas não têm a possibilidade apenas, a necessidade do foro. Elas têm que chegar até a Defensoria Pública para conseguir ajuizar uma demanda, para essa demanda chegar até o juiz. Então, assim, quando nós colocamos o ônibus lá, num bairro necessitado, de pessoas que realmente passam dificuldades, e nós estamos agora na Zona Norte e na Zona Sul, satisfaz muito o magistrado ver que a gente resolve naquele momento o problema das pessoas. As pessoas chegam até o ônibus, na hora elas são atendidas por um defensor público, na hora tem um magistrado lá, esse magistrado na hora decide uma liminar, uma questão de alimentos, às vezes uma questão de documentos, porque nós temos a parceria com essa judicial, então nós fazemos documentos dentro do ônibus. Nós temos o eleitoral conosco, nós fazemos também, né, título de eleitor. E a semana passada nós fizemos itinerância em Canoas, porque Canoas ainda continua um município muito sofrido com a catástrofe. E nós fizemos itinerância lá. Nós temos apenas um ônibus, o nosso ônibus fica fixo em 2 bairros, então nós temos dificuldades até de locomoção, mas nós levamos o ônibus até Canoas e atendemos muitas pessoas, fizemos muitos documentos, a Defensoria Pública atendeu muitas pessoas lá e foi muito gratificante. Então, assim, nós estamos voltados para este lado humano, com a Justiça Itinerante, com os repasses, com o Pop Rua, que é um outro movimento nacional e que o Poder Judiciário também está engajado. Agora, em novembro, nós vamos fazer um grande movimento visando chegar até essas pessoas, os moradores de rua, né, com documentos e com averiguar direitos que eles têm, ou junto ao INSS, ou junto à Prefeitura, enfim, é um movimento que envolve todos os sistemas de justiça, né, federal, estadual, Defensoria Pública, e nós vamos estar lá. Então, essa é a visão que a gente tem hoje, que o CNJ tem hoje, mas que já era há muito do nosso tribunal, de solidariedade. Praticado de solidariedade. Que alegria. E não é só dinheiro que é doado, não é, Evandre? A gente que trabalha aqui na comunicação do TJ seguidamente percebe que é feita, por exemplo, a doação de equipamentos, mobiliários, veículos e até de imóveis. Como é que é estabelecida a viabilidade destes materiais? Diego, aqui vem um ponto que me parece necessário também a gente voltar um pouquinho à fita, né? O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, a partir de 2017, faz um movimento muito forte rumo à digitalização. Né? O que significa isso? Né? Que todos os nossos processos deixam de circular em meio físico, em meio papel, e eles passam a circular em meio eletrônico. E todos os movimentos que decorrem disso. Né? Na prática, nós temos 203 prédios hoje, né? E a expectativa aproximada é que 30% de cada prédio desse era ocupado por papel, era ocupado por processos físicos. Né? Pois bem, se nós temos nesses 203 prédios aproximadamente 730 mil metros quadrados, significa dizer que 200 mil metros quadrados aproximadamente, né, desembargador, eram espaços ocupados por papel e que podem ter outra destinação. Né? A partir desses movimentos, então, o nosso Conselho de Administração resolve trabalhar com prédios mais enxutos, oferecer uma condição à jurisdição um pouco melhor, porque o trabalho sai muito do cartório e passa para o gabinete, ou seja, a justiça não é mais prestada somente no balcão, ela é prestada pelo magistrado e muitas vezes direto ao advogado e muitas vezes direto ao cidadão, como bem diz a desembargadora Gisele. Então, a partir desses movimentos e dessa possibilidade que se via logo à frente de ter essas áreas desocupadas, o Tribunal de Justiça, quando constrói prédios menores, né, e compartilha esses prédios com todo o sistema de justiça. Né? Então, na prática, móveis, equipamentos,
tecnologia, veículos, uma série de insumos, né, que ocupavam esses 200 mil metros quadrados, podem ser efetivamente repassados à sociedade. Então, muitas vezes é a própria comarca que o faz, né? Outras vezes esse material ele é trazido a Porto Alegre e de forma centralizada ele é distribuído, né? E isso tem chegado a inúmeras entidades, a inúmeros órgãos públicos, a inúmeras escolas, a inúmeras delegacias, né? Então, é um projeto todo a partir de uma transformação que o Poder Judiciário vem sofrendo desde 2017, né? Mas mais fortemente, como bem diz a desembargadora Gisele, a partir do ano de 2020. Né? Então, os números são efetivamente grandes, né? A desembargadora falou nos números de repasses de penas pecuniárias, né? Mas nós poderíamos, só trazendo aqui também em grandes números, em matéria de bens, né? Foram 46.374 bens destinados a partir de 2020. Foram 13 prédios destinados a partir de 2020. Né? Então, vocês imaginem a grandeza de tudo isso e o que significa para a sociedade que está podendo usufruir e facilitar a sua atuação a partir desse movimento, desta economia, dessa gestão que o Poder Judiciário passa a fazer com os recursos públicos, né? E aplicando de forma direta e às vezes indireta naqueles entes que podem facilitar a vida do cidadão, né? E a Justiça tenta colaborar com tudo isso. Bom, detalhadas essas etapas dentro do Poder Judiciário, Ivandre, a gente se dirige para o destino desses recursos, que, por exemplo, é o Hospital Vila Nova. Chegados esses recursos lá, Cíntia, como é que é estruturada essa lista, digamos assim, de prioridades para aplicar esses valores? Certo. Bom, como eu disse anteriormente, né, o valor, quando iniciou a operação em fevereiro de 2024, ele foi utilizado para financiar a operação como um todo, né, visto que não havia assim uma fonte de receita. No entanto, a partir de junho, quando o hospital finalmente conseguiu a habilitação, a gente enfrentou um novo desafio, que foi a questão da produção. Por quê? A oncologia, ela tem uma peculiaridade onde a sua produção ela é crescente. O paciente que entra em fevereiro, ele vai voltar em março, vai voltar por 5, 10 anos no centro e assim por diante. Então, nós não podemos abrir as portas para uma produção tão grande já no primeiro mês de atendimento, porque isso vai gerar uma reação em cadeia. Então, a nossa produção, na medida que ela foi crescendo de forma exponencial, ela também demorou para atingir um número que é considerado adequado, né, perante o Ministério da Saúde, que seria assim, uma média de 440 procedimentos oncológicos, tá, por mês. Ou seja, mesmo em junho, com a habilitação, a gente ainda tinha uma produção muito baixa, né, o serviço ele ainda estava inflando. Hoje, né, nós estamos em setembro, atualmente nós temos 390, mais ou menos, pacientes em tratamento ativo, né? Estamos muito próximos da nossa meta de 440 que eu acabei de referir. Mas lá atrás, esse número ainda estava muito distante. A produção baixa significa também um faturamento baixo, né? Uma receita baixa. E, por outro lado, para a gente ter uma estrutura, né, ter um serviço de oncologia, nós precisamos, independente de ser para um paciente ou para 440, ter uma estrutura e uma equipe montada, disponível. Ou seja, esse primeiro ano, né, de serviço, ele gerou déficit por conta disso. Então, além dos repasses do tribunal contribuírem para o início da operação, também contribuíram para o desenvolvimento depois da habilitação, contribuindo com esses déficits. Realmente, detalhada essa situação, a gente volta a fazer contato com Sobradinho. E, comissário, esse tipo de repasse tem o objetivo de atacar as áreas de demanda social, aquilo que realmente tem reflexos no dia a dia das pessoas, reforçando também esse compromisso do judiciário em estar ao lado da sociedade. De que forma esta atuação tem reforçado a segurança, por exemplo, aí no município?
nós, especificamente, se nós não tivéssemos prédio, não teríamos como atender a população, né? Aqui a população é uma região muito pobre, muito necessitada. Então, nesse caso específico, o auxílio judiciário veio para dar condições da segurança atuar por meio da Polícia Civil. Nós atendemos aqui anualmente em torno de 3.400, 3.500 ocorrências, né? E são praticamente 4.000 procedimentos em andamento. Então, a gente atende especialmente violência familiar e abuso de crianças, que é o que mais impacta aqui a sociedade, né? E o tráfico de drogas. Se não tivéssemos um prédio, não teríamos condição de dar resposta e atendimento à população. Para nós foi essencial isso, importantíssimo, especialmente naquele momento que estavam sem condição de atender as pessoas, né? E, além disso, de modo geral, o judiciário sempre é um colaborador, ele auxilia bastante a Polícia Civil aqui e a segurança pública. Se me permite... Claro, por favor. Pegando o exemplo, né, de Sobradinho, né? O tribunal havia construído o prédio, né? Já havia mudado, né? E o prédio em cima do Banco do Brasil, me corrija, por favor, comissário. Sim. Né? Era onde era ocupado pelo foro, né? Estava à disposição do Estado do Rio Grande do Sul. Né? E aí, desembargador, aqui me parece uma outra leitura importante de ser feita. Quem indica ao Poder Executivo o que tinha acontecido na delegacia? Um deputado, presidente da Assembleia, que é oriundo do município, o deputado Adolfo Brito. Faz esse movimento, vai até o governador e conta, olha, o que está acontecendo na minha cidade é isso, como aconteceu em muitos municípios do Rio Grande do Sul, né? E nós temos um prédio lá, né, que é do Poder Judiciário, que está à disposição. Né? O governador prontamente faz o acolhimento, né? O delegado Sodré, que era o delegado chefe de polícia à época, e o secretário Sandro Caron dão absoluto apoio a este movimento, né? E em poucos dias, né, não só esse prédio equipado é colocado à disposição da Delegacia de Polícia de Sobradinho, como também um veículo, né, desses que o Tribunal de Justiça poderia doar, é encaminhado para a comunidade, porque como a gente bem viu nos vídeos e nas fotos ali, né, tudo havia ficado embaixo d'água. Né? Então, eu diria que aqui nós temos uma grande construção do Estado como um todo, né, para atender a população de Sobradinho e daquela região através dessa construção política institucional que os nossos presidentes vêm fazendo, né, desembargador? É verdade. Inclusive o nosso ônibus também esteve enlajeado em vários locais ali fazendo documentos para as pessoas, né? Logo depois da enchente as pessoas perderam tudo. As pessoas não tinham nada, certidão de nascimento, carteira de identidade, documento algum. Uma solidariedade importante também que envolveu os magistrados, né? Porque os colegas arrecadaram alimentos, arrecadaram roupas, nós fomos para os abrigos fazer documentos para as pessoas, então foi uma mobilização assim, tanto da administração como de cada magistrado. E isso só demonstrou, né, que o espírito é de solidariedade. Que alegria, né? É uma alegria. Um serviço realmente feito a muitas mãos aí com finalidades importantes para a sociedade. Bom, nosso tempo já está terminando e nós gostaríamos mais uma vez de agradecer aos nossos convidados, às nossas convidadas, pela participação conosco aqui na nossa edição de número 100 do Judicast. Acompanhe as próximas edições do canal no YouTube do TJRS e não se esqueça de se inscrever também no canal nesta plataforma. Já somos quase 100 mil inscritos por lá e também te queremos conosco lá no YouTube. Ative o sininho para receber em primeira mão todas as novidades da Corte Gaúcha e dos nossos principais conteúdos nesta e também, obviamente, em outras frentes de divulgação. Bom, vamos para a nossa rodada final de considerações finais. Agradecemos mais uma vez a participação e, bom, desembargadora, muito obrigado mais uma vez por integrar essa nossa edição de número 100 aqui do Judicast. Muito obrigada. Eu tenho que agradecer, né, porque é uma oportunidade que nós temos, né, através, né, de vocês, do Poder Judiciário, de chegarmos até o cidadão e mostrarmos um pouco desse trabalho que nós estamos realizando, que é, como eu disse, um trabalho de solidariedade importante. As pessoas precisam e isso nos faz muito bem.
né? Nós somos muito mais do que decisão, do que processo, do que papel. Somos seres humanos e queremos estar junto com as pessoas em todos os momentos. Muito obrigada pela oportunidade. Com certeza. Ivandre, muito obrigado pela participação. Alegria de participar com vocês, e a gente está sempre à disposição aqui dos colegas aqui da comunicação, dos nossos magistrados e principalmente da sociedade, né, para apoiar em tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. Um grande abraço a Cíntia, um grande abraço ao comissário e alegria de participar com vocês aqui. Muito obrigado. Cíntia, muito obrigado pela participação. Obrigada. Se me permite, eu trouxe alguns números, não sei se eu poderia compartilhar com vocês, acho que é importante. Então, desde que abrimos em fevereiro de 24, 18 meses de serviço até agosto de 25, nós tivemos mais de 10.500 consultas, mais de 850 pacientes acessaram o serviço. Somente este ano, 420, mais de 3.200 infusões de quimioterapia, mais de 900 dispensações de via oral, hormonioterapia, mais de 570 cirurgias oncológicas realizadas. Atualmente, nós temos mais de 390 pacientes em tratamento ativo. Nós temos mais de 70 primeiras consultas por mês, ou seja, mais de 70 pessoas que acessam o serviço todos os meses, e realizamos mais de 50 cirurgias oncológicas por mês. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu gostaria muito de agradecer ao Poder Judiciário, em nome do Hospital Vila Nova, aproveitar essa oportunidade tão especial de estar aqui com vocês, de conhecer um pouco mais do projeto e dizer que não fosse o Tribunal de Justiça, todas essas pessoas, elas não teriam tido esse atendimento que é tão essencial, que é vital, e a gente sabe que o câncer, ele é uma corrida contra o tempo. Então, inclusive, eu gostaria de mencionar que com o Centro de Oncologia do Hospital Vila Nova foi possível zerar a fila de oncologia, cirurgia da mama, mastologia. Antes, não que não exista mais casos, né, de câncer de mama em Porto Alegre, não é isso. O que antes demorava cerca de meses para uma paciente acessar um serviço de oncologia, hoje leva uma média de 4 dias. Então, essa é a diferença que o Judiciário está fazendo na vida das pessoas. E sem esse recurso, como eu já disse, né, não querendo ser repetitiva, mas era uma condição sine qua non para que o hospital abrisse esse centro e alcançasse tantas vidas. Muito obrigada. Que bacana. Ficamos felizes, né, com isso. Meu Deus. Bom, que emociona. Relato realmente importante. Obrigado, Cíntia. E também agradecemos a participação do comissário Emerson, que fala conosco virtualmente desde a cidade de Sobradinho. Obrigado, comissário. Obrigado a vocês e até por aproveitar essa oportunidade e agradecer de forma expressa aí o Poder Judiciário ter sido sensível à nossa situação aí e à população da toda a região Centro-Serra. Um abraço a todos. Muito obrigado ao comissário. Eu gostaria mais uma vez de agradecer, portanto, aos nossos convidados por estarem participando conosco desta edição do Judicast. Acompanhe as próximas edições no canal do YouTube do TJRS. Não se esqueça de se inscrever no canal do TJRS nesta plataforma. Reforçamos, já somos quase 100 mil inscritos por lá e também te queremos presente nesta plataforma. Ative o sininho para receber em primeira mão todas as novidades da Corte Gaúcha e dos nossos principais conteúdos. TJRS sempre junto contigo. Até o próximo episódio.